E aí, torcedor, seja bem-vindo, bem-vinda no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse vídeo, dá muito like também e compartilha o nosso link, né? Você que está acompanhando agora, você que estava zapeando no YouTube, encontrou o nosso canal, muito obrigado. Aos novatos inscritos aqui também, muito obrigado pela audiência, pelo respeito, e a gente está por aqui para levar muita informação. Enfim, chegou a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Uma rodada que eu vou trazer os resultados dos jogos que já aconteceram e também dos jogos que vão acontecer, não o resultado, mas assim o horário dos jogos. Então fica ligado aqui nesse vídeo porque tem muita coisa para a gente debater, tem muita coisa para a gente falar. Um jogo importante para todos os clubes neste domingo, né? Os times que estão envolvidos nessa resenha do futebol, só dois clubes não lutam mais por nada, que é o Guarani e a Chapecoense. O restante dos jogos sempre vai ter aquele que está lutando para não cair, aquele que estão lutando para ir à primeira divisão. São duas vagas que restam. Então a gente vai aqui trazer na íntegra para você, amigo, que está acompanhando o nosso YouTube. Vá no nosso Instagram, que é o @canalMSTV, se inscreva também, meta o dedo lá na curtida para curtir os nossos conteúdos. Lá tem mais de 1000 publicações. Então corra lá também no Instagram, que é o @canalMSTV. Depois da vinheta, eu volto virado na gota serena para trazer tudo para você e muito mais. Vamos lá? Olha, torcedor, o Sport hoje tem aquele jogo que 0,43%. É muito pequena a chance do Sport ir à primeira divisão, mas tem chance. Basta vencer a equipe do Vila Nova por 7-0, o Vasco perder ou a equipe do Bahia, que o Sport está de volta à primeira divisão. É o filme, né? A Espera de um Milagre. É nessa pegada que o Sport entra no jogo hoje, fora de casa, em Goiânia, contra a melhor equipe, uma das melhores equipes do retorno, que é o time do Vila Nova. O senhor treinador do Vila Nova já falou que vai colocar um time alternativo e o Sport pode tirar proveito disso. Agora, eu não sei se o Sport vai conseguir golear. E golear muito, né? Não ia golear pouco, né? Fazer 7, vamos dizer, para se garantir 10 gols em uma partida, não é impossível, mas é difícil. 1-0 não dá para o Sport, 2-0 também não dá, 3-0 também não dá, 4-0 também não dá, 5-0 também não dá. Tem que ser 7, 8-0 para o Sport de fato conseguir essa, dependendo também dos resultados, claro, para o Sport voltar à primeira divisão. É difícil, não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Mas deixa eu antes aqui trazer os resultados dos jogos dessa rodada 38, a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que começou na quinta-feira com a vitória do Grêmio sobre o Brusque por 3-0, né? O Brusque já rebaixado. O Náutico perdeu na sexta-feira, né, para a equipe da Ponte por 1-0. O Criciúma venceu a equipe da Tombense por 2-0. Sampaio venceu o Londrina por 2-1. Os jogos que acontecem neste domingo, às 16 horas. Um jogo que não serve para nada, não aumenta nem diminui na tabela, mas o Guarani enfrenta a equipe da Chapecoense, né? Guarani e Chapecoense, encontro dos alviverdes, duas equipes aí que não brigam mais por nada nessa competição, né, que se encerra nesta rodada, se enfrentam às 16 horas. E aí vem os jogos que importam para todo mundo. Todos esses jogos acontecem às 18h30. O CRB recebe o Bahia. O CRB demitiu o técnico Daniel Paulista, contratou, né, Humberto Louser, todo mundo vai lembrar muito bem dele, estava até pouco tempo no Sport, né? E houve uma resenha lá muito grande, disseram que o Daniel queria escalar o time titular e a diretoria do CRB não deixou. Enfim, são boatos que chegaram pra gente, né? E a gente foi conferir e pelo menos a saída do Daniel Paulista é baseada em cima desse fato, né? Que ele saiu porque ele queria escalar o time titular para enfrentar o Bahia e ainda mais dificuldades para o Bahia e a diretoria não queria, enfim, vice-versa, acabou sendo demitido e chegou o Humberto Louser. O time, o treinador do Sport, ou melhor, o presidente do Sport, né, até falou assim: eles mudaram de treinador porque vai jogar contra o Bahia para facilitar, né, a vida do Bahia. Aí o CRB, né, o Twitter lá do CRB tirou a maior onda com o presidente Yuri Romão, né?
Falei assim, é isso mesmo, eu bati em vocês 2 vezes esse ano. Pois é, né? Venceu no primeiro turno e venceu no segundo, então é ruim para o Sport ir lá falar alguma coisa, né? O Sport, se não subir, é pela incompetência, pelo desmantelo que foi o Sport esse ano. A gente não pode esquecer disso. Eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, vice-campeão da Copa do Nordeste, a gente pode aceitar, mas não conseguiu ser campeão pernambucano. E aí fez uma campanha ruim, até começou mais ou menos na Série B, mas depois oscilou bastante, mudança de treinadores, jogadores que chegaram e que não deram resultados. Só no finalzinho, alguns jogadores que chegaram, como o Anderson, o Labandeira e também o Wagner Love, esses jogadores, de fato, deu resultado ao time do Sport. O Gustavo Coutinho, mas poderia ter sido contratado antes esses atletas, né, atletas desse nível. E não contratou, deixou para por último minuto, e aí o Sport pagou pelo pé, está pagando, tem ainda a chance. E mesmo o Sport cometendo tantos erros, a competição ainda ofereceu ao Sport a primeira divisão. O Sport ainda chega na última rodada com chance de voltar à primeira divisão, mesmo que seja mínima. Olha só, o Operário enfrenta a equipe do Novo Horizontino e detalhe, o Novo Horizontino, né, que vai até Ponta Grossa enfrentar a equipe do Operário, o Operário já está rebaixado, né, não luta mais por nada na competição. E o Operário, o Novo Horizontino, se vencer, pode se garantir na Série B. Do outro lado, tem o Cruzeiro e a equipe do CSA. Se o CSA perder, o Novo Horizontino vencer, o CSA está rebaixado e vice-versa. Esses jogos acontecem às 18h30. E aí a gente vai para o lado do Sport, o lado que interessa a equipe rubro-negra. O Ituano recebe a equipe do Vasco, o Vasco com a corda no pescoço. E o Vila Nova recebe o Sport. O Sport tentando tirar a diferença de 7 gols no saldo. E aí vencendo, tirando essa diferença, aí deixa eu ver o que é que acontece, né? Mas é difícil, viu, gente? Eu não vou mentir pra você, não. É difícil demais. Você golear o Vila Nova, que é um dos melhores times do retorno, é difícil. E o Vila Nova tá focado na Copa Verde, né? Tá focado na Copa Verde, conseguiu aí a classificação para as quartas, mas o time vai ser um time alternativo, uma vez que a competição do Vila Nova mudou. Não vai ser mais na próxima quarta-feira, vai ser na outra quarta-feira ainda. Então o Vila Nova pode até usar o time titular para essa partida, que é uma partida importante. Então, passado aqui para vocês, deixa eu falar do jogo do Sport. É um jogo que importa demais, que é o Vila Nova. E eu já comecei aqui detalhando que o Vila Nova vai colocar um time alternativo em campo, né? E o Sport precisa tirar essa diferença de 7 gols. Mas o que eu quero falar aqui mesmo é a provável escalação do Sport, né? O Sander volta, viu, gente? O Sander conseguiu o efeito suspensivo do cartão vermelho e está de volta essa partida, então o Sport vai ter um reforço no lado esquerdo do campo, então o Sander volta para essa partida e fica dessa forma, né? Saulo no gol, Eduardo na lateral direita, Rafael, Thierry, Sabino e Sander. É bom que ele lembre disso, né? O Sander entrou numa confusão, não podia jogar e agora vai jogar. Fabinho, Ronaldo Henrique, Luciano Juba, Gustavo Coutinho, Facundo Labandeira e Wagner Love. Esse é o time que deve ir a campo, não vai ter mudanças, eu acredito. Até porque o time do Sport precisa ser mais ofensivo, precisa conseguir não reverter, mas conseguir um placar elástico, que é bem complicado. Mas vai tentar contra o time do Vila Nova, que é um time difícil de se roer, é um time complicado de jogar, é uma das melhores equipes desse retorno, e o Sport tem aí uma barreira, tem aí um muro pela frente. Então é um jogo difícil. Mas é aquela história, né? O Sport poderia ter se classificado, poderia já estar na primeira divisão, se não perdesse tantos jogos, né? Perdeu para a equipe empatou com o Criciúma em casa, perdeu para a equipe do CRB, perdeu para o Operário mesmo fora de casa, né? Poderia ter vencido até empatado. Então pontos importantes que o Sport foi jogando fora, e aí agora pagou pelos erros cometidos. Então o jogo acontece às 18h30, o jogo acontece no estádio do Vila Nova, que eu vou trazer aqui para você agora, o nome do estádio, né? Eu sempre esqueço o nome do estádio, estádio do Vila Nova, viu? Vila Nova. Deixa eu trazer aqui o nome do estádio para não ficar feio. Olha aqui, pronto, o nome do estádio é o estádio conhecido como o estádio, né, do Vila Nova Futebol Clube. Cadê, rapaz? Cadê o nome aqui? Tá, sim, o Onésio Brasileiro Avarenga, né? O estádio do Vila Nova. Onésio Brasileiro Avarenga, que é o estádio do Serra Dourada. Então, um jogo importante para essa equipe do Sport que vai tentar
conseguir um milagre, né, de golear por mais de 7 gols o time do Vila Nova. Seria uma goleada histórica e até humilhante para o Vila Nova. Por isso que eu acho muito difícil o Sport conseguir. Eu acho que o Sport vence o jogo. Eu acredito nisso. O Sport pode vencer ele por 1-0, 2-0, mas não vai golear. O Sport não vai golear o Vila Nova. Por quê? O Vila Nova é um time forte, um time difícil de se enfrentar e não vai ser humilhado na última rodada, gente. Não vai ser humilhado. Agora, aí se o Vasco vai subir, se o Ituano vai subir, se o Bahia vai subir, aí eu não sei. Mas eu falo que o Sport não vai dar uma goleada no Vila Nova. Eu não vou mentir aqui para vocês. É difícil, seria humilhante para o Vila Nova tomar 8 gols do Sport. É difícil acreditar nisso. É muito difícil, mas não é impossível. Tem que lembrar disso. E se conseguir, eu gravo um vídeo aqui falando para você que eu estava errado e o Vila Nova foi humilhado pelo Sport. Né? É isso, torcedor. Agora eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê sua opinião sobre o nosso conteúdo e fique à vontade para comentar bastante e torcer, porque esse jogo acontece às 18h30. Só repetindo aqui os jogos que vão ser neste horário: CRB e Bahia, Operário e Novo Horizontino, Cruzeiro e CSA, Ituano e Vasco e Vila Nova e Sport. Esses são os jogos, o último jogo, né, a última rodada da Série B, os jogos que acontecem às 18h30 deste domingo. É isso, galera. Um abraço e até qualquer hora. Fui!